esquecia, ou fazia esboço e ficava jogando esboço para lá para passar limpo, depois desse propósito que a gente teve na Semana da Preguiça, eu percebi que eu tinha diversos esboços em casa que eu nunca passei a limpo. De 2023, e quando a gente percebe que a gente está indo por um caminho que só dá trabalho e que não há progresso, a gente precisa mudar. Então hoje eu trouxe o caderno, não arranquei a folha não, porque é menos um esboço para passar ali. E eu convido os irmãos a abrir comigo vossas Bíblias lá em Atos, capítulo de número 5. Vocês já sentiram a presença do Espírito Santo nessa casa do dia de hoje? Eu estava ali atrás, eu estava muito mexida, porque conforme eu ia estudando essa palavra, eu pude ver aqui na casa, da Igreja Pentecostal Amor Plural, mas verdadeiramente o trabalho do Espírito Santo em todos os ângulos que eu estava estudando. É muito gratificante saber que a gente congrega num lugar que verdadeiramente a verdade ela é promovida, e com a verdade sendo promovida, a palavra sendo pregada, os ensinamentos sendo levados, a dedicação desse ministério, e eu digo que eu sou muito honrada de fazer parte, vai acontecendo o trabalho do Espírito Santo e a gente vai tendo uma igreja sadia, onde as pessoas vêm aqui e encontram testemunhos que edificam outras vidas. E Thaís, eu quero dizer para você que o teu testemunho está edificando a vida de uma amiga minha. Porque onde eu passo, eu não quero contar o testemunho que eu vi no Facebook, eu acho que aquele me edifica. Mas eu quero contar os testemunhos que vocês contam aqui na igreja para as pessoas. Eu conto os testemunhos daquilo que Deus faz na minha vida, mas eu também conto os testemunhos que eu ouço da boca de vocês aqui nesse tempo. E eu sou muito, muito feliz de poder congregar aqui e saber que o Espírito Santo de Deus, ele é a base de tudo aqui, ele move tudo aqui, ele trabalha, que Deus está conosco aqui nesse lugar. Você pode crer nisso junto comigo? Glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Atos, capítulo de número 5, vai contar uma história, nós vamos ler somente até o versículo de número 3. E vai dizer assim, vamos ler a leitura. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da verdade? Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse momento aqui, o qual acabamos de ler, a Bíblia vai narrar para a gente a história de Ananias e Safira, é um casal. E esse casal ele tem uma atitude. A atitude essa que eu já quero deixar claro para vocês, que foi espontânea. Eles tinham um terreno, que era deles, eles venderam esse terreno e desejaram entregar os apóstolos. Eu vou explicar o porquê fizeram isso. Desejaram entregar os apóstolos, mas eles entregaram uma parte desse dinheiro. E eu quero dizer para você que não tinha problema nenhum eles entregarem uma parte daquele dinheiro para os apóstolos. Verdadeiramente não havia um decreto, não havia um voto, não havia nada que impusesse a eles que eles tivessem que dar todo o dinheiro da venda daquele terreno. O problema não foi a quantidade daquilo que eles entregaram, mas a mentira que foi depositada como oferta junto com o dinheiro. Deus ele não está aqui sondando a quantidade do teu bolso. Ele está sondando e vendo a genuinidade do seu coração. E no versículo, se você acompanhar atrás, capítulo 4, versículo de número 36, vai contar que um homem chamado José, denominado Bernabé pelos apóstolos, ele também tem essa mesma atitude. Ele tem terreno, ele vende o terreno, mas ele decide depositar todo o dinheiro nas mãos dos apóstolos. Eu quero deixar claro que assim como foi para Safira e foi para Ananias, para ele também não havia uma imposição, mas voluntariamente
apóstolos. Por quê? Porque a gente está vivendo no começo da igreja, uma igreja primitiva. E eu quero dizer que assim como foi manifestado no dia de hoje aqui, e eu creio que vocês também estão, esse povo aqui é um povo cheio do Espírito Santo. No capítulo de número 2, o Espírito Santo desce e enche aquele povo. E é esse momento que esse povo está vivendo. É um povo que está cheio do Espírito Santo e com o coração disposto a colaborar com a obra. Os apóstolos não trabalhavam naquela época. Todo o empenho deles era para dar andamento à obra. Como assim? Através deles, Deus, o Espírito Santo, curava, transformava, libertava, auxiliava. Eles eram instrumentos de Deus naquela época. E eles não trabalhavam. E para que os recursos chegassem até eles, e para que eles pudessem distribuir esses recursos aos necessitados, era necessário que houvessem doações. E generosamente, esse homem vai lá e doa tudo o que tem. E quem tem um coração generoso e disposto a ajudar, a dar continuidade à obra que o Espírito Santo começou, esse tem recompensa. E eu quero dizer a você que aqui nessa igreja é como Barnabé, que o teu coração está disposto verdadeiramente a se entregar e a colaborar, porque aqui foi uma oferta de dinheiro, mas a tua oferta pode ser o teu tempo doado a esse tempo, uma mão de obra. A tua oferta pode ser uma ajuda na cantina. A tua oferta pode ser a tua dedicação com o ministério infantil. Qual é a oferta que você tem a dar ao Senhor? Seja qual for ela, entregue com verdade, entregue genuinamente, entregue de coração. Nada foi imposto a ele, mas ele que era cheio do Espírito Santo entendeu. Eu estou vendo trabalhar do Senhor através da vida desses homens. Eu estou vendo que através da vida deles Deus salva, cura, liberta, transforma. Vidas estão sendo alcançadas. Então eu quero fazer parte disso. Então o que eu tenho de melhor, eu vou ofertar de todo o meu coração. Eu quero fazer parte desse crescimento. E eu não sei como é que você entrou por essas portas, mas você tem escutado falar muito sobre a compra de um novo templo, sobre os trabalhos que são feitos nessa igreja. São quentinhas que são doadas, são as crianças que são alimentadas espiritualmente lá em cima que precisam de recursos. Mas todo o trabalho que sai das tuas mãos e é ofertado com genuidade a essa casa vai te recompensar, porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que você faz para o Senhor não fica em vão. Aleluia! Glória! Só que, com isso, esse homem ele não esperava nenhum tipo de recompensa. Só que não tem como você ser cheio do Espírito Santo, você trabalhar em pró a obra do Senhor e isso ficar em oculto. Aquele homem era um homem honrado. E Safira e Ananias também queriam ser tão honrados quanto ele. E ali eles entregam também o valor da venda daquele terreno. Mas eles entregam com mentiras. Eles estavam muito mais preocupados em saber, enquanto os outros veriam que eles estavam ofertando tudo, do que verdadeiramente aquilo que eles realmente estavam fazendo. Só que é uma coisa: aqueles homens eram cheios do Espírito Santo. Aquela obra é comandada pelo Espírito Santo. E pastor, a obra a qual o Espírito Santo comanda, o engano, a mentira, a dissimulação, ela não permanece. Ninguém disse para eles que eles tinham que passar fome para dar para os apóstolos, não. O que foi dito é que eles entregassem o seu melhor. Eles poderiam ter dado 10, 20, 30, 40, 50, 60 ou 100%, mas que entregassem com verdade. E eles juntos, eles tramam isso. Ó, vamos pegar uma parte, mas para ela chegar lá, a gente diz que está entregando tudo, para que a gente ganhe, ó, o status de honrado também. Nossa, eles venderam e entregaram tudo também. O problema de muita gente é que quer ter a honra de quem entrega a verdade com mentira. Não
de quem cresce na obra, de quem verdadeiramente se entrega, de quem faz com verdade, quer ter os mesmos benefícios, quer ter o mesmo status, com mentira. Só que Pedro vai chegar para eles e vai dizer: tem certeza que vocês estão tratando com a verdade? Porque o que ele pergunta, se você olhar no próximo, ele vai chamar Ananias vai se apresentar e ele vai falar para Ananias: verdadeiramente é isso aqui que vocês têm para entregar? E Ananias permanece na mentira. E o decreto para ele foi morte. Para Safira foi a mesma coisa. É verdadeiramente essa a verdade que vocês têm para apresentar? E ela permanece na mentira. E o resultado para ela foi morte. Foi dado a eles a oportunidade de se arrepender. Vocês veem que a morte não chega para eles de imediato quando eles chegam lá e entregam mentira no altar. Quando eles entregam a mentira, Deus usa a boca de gente cheia do Espírito Santo e com discernimento para dizer: tu está indo pelo caminho errado, vai permanecer por aí. E eu creio que em nome de Jesus, nessa noite, Pedro vão abrir a boca para olhar o caminho errado do próximo e dizer: tu está indo pelo caminho errado, vai permanecer por aí. Não foi por causa da quantidade que eles entregaram, mas foi a forma com qual eles entregaram. O ato foi o mesmo, mas a intenção do coração não. E a obra que o Espírito Santo começou, homem nenhum vai paralisar. A palavra vai dizer que quando eles morrem, na igreja há um grande temor. E eu estava lá e o Senhor falou assim: quantas pessoas vocês já olharam e já viram indo por caminhos errados, tendo oportunidade de arrependimento, mas não se endireitaram e tiveram as consequências das suas escolhas? Será que isso não foi o suficiente para aumentar o seu temor? Com Deus não se viu. E o Senhor fala grandemente ao meu coração que é isso que Ele tem para essa igreja. É uma igreja a qual o Espírito Santo tem trabalhado, tem tratado, tem fazendo crescer. É uma igreja a qual tem gente cheia do Espírito Santo para guiar, para levar o alimento, para suprir a necessidade. E é essa obra que o Senhor tem com essa casa. É esse o caminho que o Senhor tem por essa casa. E o que Ele quer é mais Barnabé. Gente com temor e coração na obra. Aleluia. E nessa noite Ele está dando mais uma oportunidade para que haja arrependimento, para que haja mudança de pensamento, para que verdadeiramente vocês possam desfrutar dos benefícios de quem é cheio do Espírito Santo. Discernimento, crescimento espiritual. Porque, gente, é um culto de oração e intercessão, é um culto de colocar nossos pedidos de bem materiais, de causas, de cura aqui na mesa, mas também é um dia de pedir mais comunhão com o Senhor. Aleluia. É um dia de pedir para ser cheio, para ser batizado no Espírito Santo. É um dia para pedir para a visão ser aberta, para que quando chegar lá na frente as suas escolhas não te levem à morte, mas te levem ao arrependimento que te leve à vida, porque é isso que o Senhor tem para mim e para você. Vida! Essa casa está crescendo e Ele quer levar gente forte, gente firme e cheia da presença dEle, porque vão chegar outras pessoas nessas portas e elas vão precisar de mais gente como Barnabé. Aleluia. A Bíblia não narra para mim e para você, pastor, você estava com as contas pagas. Não narra se aquele terreno era o único que ele tinha. A Bíblia não diz. Ela só diz que ele pegou e ofertou. E a Bíblia chama ele de homem honrado. Porque ele é cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo confia e entende. Se é para a obra avançar, é o meu melhor que eu vou depositar. E é por isso que o Senhor te honra.
Esses dias, depois você me cobra, se eu me cobro. Eu falei até para o pastor Carlos. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu dividi a licença e punha a mão sobre a sua cabeça. E quando eu começava a orar por ti, descia um louvor do céu. E esse louvor ministrava acerca do Espírito Santo que estava ontem nesse espaço. E no louvor dizia: Espírito Santo, toma o meu ser. Espírito Santo me enche. Algo por esse caminho. Espírito Santo, eu quero ser todo por total ser, todo teu. E quando eu acabava de ministrar aquele louvor sobre a tua cabeça, você me perguntava: de quem é esse louvor, querido? Eu dizia: não sei, acabei de inventar. O Senhor trouxe um louvor diretamente do céu para a tua vida. Ele não existe aqui na terra, mas existe no céu, porque saiu das mãos do próprio Pai, porque é o coração. Seja cheio do Espírito Santo. Há umas coisas que a gente fica com timidez para falar, que agora que eu chegar para o pastor e falar que sou repetido no louvor, assim, mas é Deus quem faz. Glória a Deus. É Ele que opera, é Ele que está vendo. Se é da minha obra andar, essa oferta é agradável, vamos embora. Só que o que Ele não quer é que você se sinta pressionado a mostrar algo que você não é. Porque Safira e Ananias queriam mostrar algo que eles não tinham. Eles eram hipócritas. Era mais fácil chegar aqui no altar e dizer: olha, eu arrecadei tanto, mas eu ainda estou necessitado, mas de todo o meu coração eu entregava aqui 10, 20, 30, 40%, do que tentar enganar. Porque quem é cheio do Espírito Santo, eu quero te dizer, não fica enganado. Você pode enganar o homem que está te vendo a tua aparência, mas o teu interior é sondado pelo Pai, e Ele revela. Ele revela. E Ele sabe quando o teu coração está nos bens materiais, ou quando está na transformação que Ele pode te dar e acrescentar os bens materiais. E eu achei que você ia acabar de ministrar, e ele começou a falar: não, porque eu tenho etapas para te mostrar. Porque se você observar, a ideia, ela até partiu de Ananias. Foi ele que teve a ideia. Mas, porém, Safira, compactuou. E eu já passei por eu não tenho vergonha de falar, porque isso é crescimento espiritual. Eu já passei por uma situação na qual eu fiz igualzinho a Safira. Eu sabia da atitude errada e era contra esse altar. Mas eu fui omissa. Só que Safira conseguiu ser pior, porque a gente omissa, ela compactuou, ela foi junto lá para fazer. Só que eu consigo ver Deus olhando para mim e dizendo: eu vou te dar uma oportunidade de você fazer diferente. Não continua mais com isso, não. Ele me deu uma, ele me deu duas, ele me deu 3 oportunidades. Mas, Cris, você é melhor que ela para te dar 3, porque não é questão de ser melhor. Em cada oportunidade eu aprendi a evoluir de uma maneira diferente. E para isso acontecer, teve que ter um Pedro, que chegou na minha cara e falou: você vai continuar seguindo por esse caminho? Teve que ter um Pedro que olhou na minha cara e disse: você vai morrer se você continuar andando com esse tipo de gente. Teve que ter um Pedro cheio do Espírito Santo para olhar para mim e falar: eu ainda acredito em você. E às vezes a palavra dura para quem te vem dizendo é porta da rua, mas para quem quer mudança é permanência na rua. Foi perguntado: tem certeza? Foi perguntado: tem certeza? E ela permaneceu na mentira. Permanece na mentira que a morte chega. E o Senhor me incomodou porque existem personagens bíblicos que eu não vou ficar só nessa família da minha não. Que ele me incomodou a dizer porque existem diversas áreas a qual a gente verdadeiramente precisa ser verdadeiro e admitir que precisa de mudança. E aí ele foi falando comigo e o primeiro que ele me trouxe, depois de Safira e Ananias, eu anotei aqui, foi o Corá. Porque vamos só um pouquinho para citar Ananias. Ananias, ele não ficou
quis se afundar sozinho. Ele levou Safira para se afundar junto com ele. Então, cuidado com Ananias na tua vida. Ele é a pessoa que você sabe que está levando para o caminho errado e por causa da sua missão você vai se afundar juntinho com ele. Mas e Corá? Corá ele não vai só se afundar sozinho, não. Corá, ele vai afundar com ele, vai levar os amigos dele e vai levar mais 250 com ele. Por que? Eu anotei aqui a palavra que me veio. Ananias e Safira, eles eram hipócritas e mentirosos. Mas Corá, ele queria autopromoção. Em modo a qual o Senhor já tinha iniciado na vida de Moisés. E para se autopromover, ele tentou derrubar aquele que a qual o Senhor já estava direcionando. Ele promove uma rebelião, ele promove uma confusão no meio do ambiente a qual estava sendo direcionado, e tu acha mesmo que aonde o Senhor tem todo o comando, ele vai deixar Corá se levantar e ficar impune. E a punição dele foi que a terra engoliu ele, os 250 que se associaram a ele e toda a sua família e seus amigos. Tem gente que destrói todo o seu ambiente, destrói todo o ambiente à sua volta por causa das suas convicções, por causa da sua falta de aceitação com a vontade do Senhor. Lugar onde o Espírito Santo comanda. Obra que o Senhor começou, quem determina quem vai, quem fica, quem sobe, quem desce, quem prega, quem fala, quem ouve, quem faz é o Senhor. Não adianta se rebelar. E o Senhor não vai parar de falar com você dessa maneira, porque Ele já colocou para mim que novo tempo, firmamento e vai vir muito mais forte. Aleluia. Não adianta. Então tem esse tipo de gente que está ali no meio, está inconformado, mas ele tem que sair mal propósito. Só tumultua. Mas aquilo que o Senhor iniciou, ninguém tem o poder nessa face da terra de paralisar. Acã, quando ele, além de ter cobiça, né? Ele não entendeu que era necessário entregar tudo para Deus. Quando o Senhor dá ordem para aquele povo, ele diz: Jericó é uma cidade anátema. Falei certo? Anátema? Falei certo? Então, anátema. Foi? Anátema. E o Senhor disse: tudo que vier de lá não é de vocês, traz para mim. Mas Corá entendeu que ele merecia mais. Corá entendeu que aquilo que estava sendo dito pela boca do líder não era o suficiente para ele. Por que eu não posso ter? Por que eu não posso levar um pouquinho? Por que eu não posso ter um pouquinho mais de prestígio? Por que ele está comandando sendo bem sucedido em tudo e eu não posso desfrutar desse momento? O problema de gente como Acã, é que eles não sabem esperar o momento certo para ter os benefícios da obra. Eles não sabem entender qual é o momento de deitar, qual é o momento de permanecer, qual é o momento de se prostrar, e que nem tudo vai trazer uma recompensa financeira e material. Aquele povo estava indo em direção a algo muito maior e ele não entendeu o propósito. E aí ele toma para si. O que acontece? Não se afunda sozinho, afunda a família dele junto com ele. E é por isso que tem muitas famílias se afundando, porque tem gente apressada, gente cobiçando aquilo que não era para cobiçar. E eu não vou te falar somente em questão financeira, não. É gente cobiçando a vida do outro, é gente cobiçando a mulher do outro, é gente cobiçando o marido do outro, a vida financeira do outro, a espiritualidade do outro, e se esquecendo de verdadeiramente se entregar tudo para Deus. Ele esqueceu que tem que entregar tudo para Deus, porque aquilo ali não pertencia a ele. Existem coisas que vão passar pelas nossas mãos somente para que a gente olhe e diga: foi Deus quem fez. Aqueles discursos é para dizer: nós vencemos aquela terra, mas foi Deus quem guerreou por nós e nós já vencemos, porque o Senhor guerreou. Mas agora isso não me pertence. Eu entrego nas mãos do Senhor. Mas ele não. Eu mereço também. Ele queria cobiçar aquilo que não era dele, não soube esperar o tempo certo de comemorar a vitória. Se afundou e afundou a família dele.
O que é que Deus te pediu para entregar por completo para Ele, que você não quer entregar e que está afundando você e a tua casa? Uma igreja forte, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que adota a verdade. E agora vem para um geógrafo, muito difícil. Quem é esse cara? A pura soberba. Eu vou chamar ele de joio no meio do trigo. Quem é esse homem? É um cara que está dentro da igreja. É um cara que a Bíblia não vai dizer que ele morreu, não, tá? A Bíblia vai dizer que ele continuou dentro da igreja. Quando João escreve dele, vai dizer que é um cara que ele está plantado dentro da igreja, ele expulsa quem está dentro e não deixa quem está fora entrar. Ele é alguém que tem uma autoridade, ele tem cargo, mas ele é tão soberbo que ele não aceita nem direcionamento vindo do céu. Ele acha que ele é autossuficiente. Vai vir me corrigir, não quero correção, eu sei o que eu estou fazendo. O que ele faz? Quem está dentro não permanece, quem está fora não consegue entrar. Juro. Poxa, Cris, mas você acabou de falar que ele não mora, ele não tem uma morte, e depois dos outros. Então quer dizer que o João vai continuar dentro da igreja, plantando discórdia, tirando gente de dentro da igreja, deixando gente de lá de fora não entrar? Primeiramente eu quero te dizer que se o João está dentro da igreja, fazendo o que está fazendo, que quem está vendo não está se movimentando para fazer nada contra isso, está sendo conivente com aquilo que ele está fazendo. A gente não vai arrancar o joio, mas a gente tem que criar estratégias contra ele. A Bíblia vai dizer, em 2 Pedro dele, capítulo 2, número 9, a morte dele até não veio assim em vida, o castigo dele, porque parece que aqui foi imediato. Mas se eu lembrar de Saul, se eu lembrar de Salomão e Davi, a consequência das atitudes errôneas dele foram prolongadas de tempo em tempo até chegar aonde chegou. Mas para Diógenes, 2 Pedro, vou ler para vocês. Alguém pode ler para mim? 2 Pedro 2,9. 2 Pedro 2,9. Cris, ele vai ficar sem algum tipo de juízo? 2 Pedro 2,9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação dos piedosos e reservar aos injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Que dia que ele vai receber o castigo dele? Pior do que essa morte dele. Então não fica olhando pro lado dizendo tem gente plantada, tem gente fazendo coisa errada, tem gente direcionando errado, tem gente fazendo tudo errado no ambiente e não sai do ambiente e não é arrancado do ambiente. Deixa que no dia do juízo o Senhor se encarrega. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu e você não, nós somos cheios do Espírito Santo. Aleluia. Glória. Nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor andar. Aleluia. E em nome de Jesus, que os Barnabés dessa casa se multipliquem em prol da obra. E que se houver aqui no meio de nós algum Ananias, alguma Safira, algum Corá, algum Natan, algum Jó, que é a oportunidade dada pelo Espírito Santo, que se manifestou poderosamente nessa casa no dia de hoje, seja para vocês alcançada nesse dia. Que vocês verdadeiramente aproveitem essa oportunidade e mudem de verdade, porque a obra que o Senhor começou e o que o Espírito Santo está a se manifestar e a movimentar, a atitude humana nenhuma pode parar. Que assim, olha,